Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos hoje solucionar uma questão relacionada ao acento indicativo de crase que foi empregada pela banca Vunesp na cidade de Santo André, professor de educação infantil e fundamental. Antes de resolvermos aí esta questão, é necessário realizarmos uma breve introdução sobre o que é a crase. O que é a crase? A crase ela é a fusão, ela é a junção de uma preposição que sai de um verbo ou de um nome e que vem acompanhada de um artigo no feminino e de uma palavra também que esteja no feminino. Então, por isso que é importante que nós entendamos aí alguns processos para que possamos verificar se esse acento ele é empregado ou não. E a partir do momento em que nós entendemos a regência do verbo, tudo fica mais simples. E é justamente esses detalhes aqui que nós vamos verificar. Para que vocês possam entender melhor essas questões, vou utilizar aqui dois exemplos. Obedeci às regras. Notem o seguinte, eu posso perguntar para o verbo, obedeci o quê? As regras. Só que o verbo obedecer, ele não funciona dessa forma. Se nós verificarmos, o verbo obedecer, a regência dele se dá da seguinte forma. Quem obedece, obedece a alguém, obedece a algo. Então, esse a é a preposição que saiu da regência do verbo. Obedece a quê? As regras. Consequentemente, as é o artigo que está no plural e regras é o substantivo que está no plural. Sendo assim, obedeci às regras, ele recebe o acento indicativo da crase. Outro, assisti à televisão. O verbo assistir ele tem várias regências também. Mas, neste caso, quem assiste, assiste a alguma coisa, porque o verbo assistir está no sentido de ver, visualizar. Quem assiste, assiste a. Então, a preposição a saiu da regência do verbo, que vem acompanhado do artigo a e da palavra televisão, que é feminina. Sendo assim, também recebe o acento indicativo da crase. Então, é necessário que nós fiquemos aí espertos e que nós possamos nos habituar com alguns verbos que podem ou não receber a preposição, que não é o caso do verbo obedecer. Mas vamos fazer aqui as identificações. E um outro detalhe que também é importante é o reconhecimento de locuções prepositivas. Por exemplo, à espera de, à procura de, ou até mesmo de locuções adverbiais, que indicam lugar. Vire à direita, vire à esquerda. Vou levar os documentos às escondidas, que é o modo como eu vou levar. Então, esses termos também são necessários que nós possamos reconhecê-los para fazer o emprego da crase. Vamos aqui às questões. No concurso se pediu da seguinte forma. Assinale a alternativa que apresenta a frase redigida em conformidade com a norma padrão quanto ao emprego do acento indicativo de crase. Então vamos verificar aqui a letra A. Trabalhar em empresas multinacionais podem dar a falsa sensação de estabilidade. Vamos verificar se a crase foi empregada corretamente ou não. Trabalhar em empresas multinacionais podem dar a alguém ou podem dar o quê? Foi dado alguma coisa a alguém? Não. Foi dado o quê? A falsa sensação de estabilidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Reconhecendo a transitividade do verbo, trabalhar em empresas multinacionais podem dar o quê? A falsa sensação de estabilidade. Do verbo dar não saiu nenhuma preposição. Sendo assim, eu somente tenho a presença do artigo. Aqui não é empregado a crase. Letra B. Famílias inteiras migraram para países na América à procura de uma vida melhor. Lembrem que eu mencionei sobre a questão da locução prepositiva. À procura de. Temos até alguns exemplos, como títulos de filmes. À espera de um milagre.
que vem com a crase. À procura da felicidade. Então, esses termos, estou à procura de novas oportunidades, estou à deriva, estou à margem da sociedade. Esses termos precisam ser empregados com crase, até mesmo porque eles são femininos. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, a necessidade de se reconhecer uma locução prepositiva. Letra C. Coronéis detentores de poder exerciam a influência que tinham em muitas cidades. Então, olhem aqui. Será que aqui vai o acento indicativo de crase ou não? Aqui não vai o acento. Por qual motivo? Coronéis detentores de poder exerciam. Eles exerciam alguma coisa sobre alguém ou eles exerciam o quê? Então, se nós reconhecermos a regência do verbo, se o verbo aceita ou não a preposição, fica mais fácil. Eu sei que coronéis detentores de poder exerciam o quê? Eles exerciam a influência que tinham em muitas cidades. Não saiu nenhuma preposição de dentro do verbo. Então, aqui eu somente tenho o artigo, dessa forma não há a crase. Letra D. Vamos colocar a crase aqui só para que nós possamos verificar por que não é empregada. Devido às suas diversas atrações turísticas, Poços de Caldas recebe muitos turistas. Vejam aqui, devido. Aqui eu tenho o a e o pronome possessivo suas, singular e plural. Não posso empregar a crase. O devido aqui aceitaria a crase se fosse, por exemplo, devido à forte chuva, os carros ficaram parados no trânsito. Desde que eu pudesse substituir por causa da forte chuva, por motivo da forte chuva. Então, dessa forma, a crase ela seria aceita sem problemas. Mas olha aqui, o pronome possessivo e tem a questão do singular com plural. Singular com plural não combina a crase. Letra E. Vale a pena marcar hora para falar com o prefeito quando o assunto é relevante. Será que a crase é empregada? Bom, nós já chegamos à conclusão de que a B é a alternativa correta. Mas aqui também a crase ela não é empregada. Vamos pensar lá no programa Vale a Pena Ver de Novo, em que há a reprise ali das novelas. Está com crase ou sem crase? Sem crase. E está corretamente colocado. Eu posso também encontrar a crase substituindo do feminino para o masculino. Pena aqui pode nos remeter vale a pena. Quando eu falo vale a pena estudar crase, eu falo que vale o quê? O sacrifício. Então, sacrifício e pena aqui são palavras sinônimas, né? Não estou aqui, pena é que vale a pena, então vale a pena insistir nisso. Mas para que colocasse a crase aqui, ficaria vale ao sacrifício. E vale o quê? Vale ao? Não, vale o. Então aqui não tem a presença da preposição, só do artigo. Então, vale a pena sem a crase. Alternativa, então, B. Então, resolvemos aí uma questão da Banca Vunesp sobre crase. Resolveremos outras questões também relacionadas a outros assuntos. Cuidem-se, estaremos sempre focados e até a próxima.